Boa noite, graça e paz, um domingo abençoado para aqueles que estão conectados com o Ministério Graça e Intimidade. Hoje, dia 18 de julho de 2021, ao som da nossa vinheta abençoada do Ministério Graça e Intimidade, para a glória do nosso Deus, estamos dando pontapé inicial neste domingo ao nosso encontro de fé cristã, ao nosso culto racional, a nossa homilia desta noite abençoada de domingo. Eu quero convidar você a interceder juntamente conosco nesta noite. Vamos interceder ao Senhor e vamos iniciar o nosso encontro com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Pai celestial, Pai querido, Senhor das nossas vidas, Pai eterno, Pai de infinita bondade e misericórdia. A minha gratidão, a nossa gratidão a Ti. Nós do Ministério Graça e Intimidade entregamos nesse momento a Ti louvor, adoração, entregamos o nosso culto racional, ministrado, ó Deus, do fundo dos nossos corações, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito perfeito que foi aperfeiçoado pelo Senhor. Ministrando nesta noite um culto de louvor e adoração, um culto de libertação, um culto de renovação, um culto de transformação, culto ao único Deus, ao Deus único e verdadeiro. Um culto, um encontro de fé cristã, uma mensagem capaz de produzir na mente e nos corações, nas nossas mentes, na minha mente, na mente daqueles que nos ouvem, na mente daqueles que vão nos ouvir pela gravação, naqueles que estarão acompanhando este ministério, este culto racional. Uma produção de transformações, uma produção de uma vida abundante, de uma vida plena, com o espírito da sabedoria, com o espírito de vida abundante. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome do único Deus, o soberano, aquele que reina, aquele que já vive e que estabeleceu o seu reino nesta terra, em nossas vidas, na sua igreja, nos seus filhos, no seu povo, santo e escolhido para sempre. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Fala-nos nesta noite. Vamos te louvar para a glória do teu nome. Amém. Mais uma vez, eu, Marcos Felipe Ferreira, estou pastor no Ministério Graça e Intimidade, aqui na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Estamos aqui ministrando neste domingo abençoado, este encontro de fé cristã. É o nosso culto racional, onde hoje nós traremos uma mensagem maravilhosa, uma mensagem importantíssima. Nossa irmã Isabel, graça e paz, já está conosco aí no nosso chat. Graça e paz, irmã Isabel. Vamos todos que puderem participar pelo chat, façam presente, irmã Marinha, pastor Tavares, aqueles que desejarem, façam seus comentários. Hoje nós vamos falar de uma mensagem nova, nossa unidade sem religiosidade. Eu quero convidar você a ficar conosco, participe, ore e louve juntamente conosco. Nós vamos entoar 3 louvores maravilhosos. Eu e minha filha Tamires, que hoje está novamente conosco, vamos adorar a Deus com 3 louvores abençoadíssimos. Muita calma nesta alma, graça e liberdade, que é uma composição nossa, e também Ele é Jesus. Ele é Jesus. Eu quero convidar você que nos conhece, você vai louvar conosco para a glória do nome do nosso Deus. Vamos lá? Vamos reposicionar aqui um pouco nosso computador. Vamos procurar alinhar um pouco aqui. A Tamires está conosco. Então, vamos lá. Hoje tem a participação também do Tito. Deixa eu dar um pouco mais para cá. Eu quero dizer, nós estamos ao vivo pelo Facebook também. Estamos aqui no YouTube, mas estamos também pelo Facebook. Eu, você, eu, juntinhos. Vamos começar louvando com Ele é Jesus, esse louvor fantástico do Grupo Ágil, um louvor maravilhoso. Vamos entoá-lo para a glória do nosso Deus. Glória a Deus por tudo.
Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar Plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar. Ele é tudo que há em você. Ele é Bate no peito, meio sem jeito. teu coração, em teu silêncio, O peito é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar o quê? Na paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possa romper seu amor. Não há Nada que possa essa luz apagar, outra verdade te liberte, jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é tudo que falta naqueles que ainda não tiveram esta atração, aqueles que ele ainda não atraiu e que ele há de atrair e que vão entender e saber que ele é tudo. Ele é o Deus Criador, ele é o ar que respiramos, ele é o alimento que nós dependemos dia após dia, hoje e para sempre. Vamos louvar com uma outra palavra em forma de canção de Marcela Thaís, uma música maravilhosa. Uma vez.
folha cai sem ele deixar. Ele faz o que ninguém jamais fará. Calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Ninguém conhece os seus pensamentos, está além do nosso entendimento. Ninguém o pode decifrar, pois ele é Deus e não precisa se explicar. Só ele Só sabe. ele sabe o que não sabemos. Só ele faz o que não podemos. Só ele tem o amor que calma suas guerras. Teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Coração gordinho, se achando sozinho, leia nas estrelas quanto ele te ama. Coração gordinho, se achando sozinho, escute Deus dizendo, filho, sou pra ti. É só fechar os olhos, respirar bem fundo, coloca as vozes do medo no modo mudo. Lembra que foi ele quem criou o mundo. Lembra que ele tem controle de tudo. Lembra que foi ele que soltou esse ar que passa aí dentro e te faz respirar. Entre milhões de orações pode se escutar. Enquanto você dorme, continua a trabalhar. Não é segundo suas expectativas, Deus vai além. Além, além, além do que você imagina. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem. Com calma e tranquilidade. Lembre-se que você tem Ele habitando em você. É o Espírito transformador que habita em você. Lembre-se dessas verdades. E aí eu convido você a mergulhar fundo em um louvor maravilhoso que Ele me deu, que Ele nos concedeu, e nós escrevemos essa letra, essa música, porque Ele nos chamou para a liberdade. É por isso que nós estamos aqui pregando a graça de Deus, vivendo a liberdade. Não somente o Ministério Graça Intimidade, mas outros ministérios, né, juntamente com o pastor Geraldo Moraes, pastor Cristiano França, nosso irmão pastor José Messias Souza, né, e outros mais, na Bahia. Nós temos outros irmãos aqui mesmo em Unamar. Nós mais tarde vamos citar também alguns nomes. E estamos juntos, irmanados, em um só Espírito, em uma só fé, na genuína graça de Deus, para, vou usar até uma expressão que a roça utiliza, para debulhar, né, como se debulha milho,
para debulhar esta graça maravilhosa, né? Para poder expandir este ministério aqui na região litorânea do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, na região litorânea, Macaé, região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil e em toda a terra. Então, louve comigo, para a liberdade Cristo nos chamou. Graça e liberdade é o tema desta música abençoada. Para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir, pois a graça abundante fez fluir. Para a liberdade Cristo nos chamou. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não pode mais nos conduzir, pois a graça abundante fez fluir. Não mais a lei que nos punia, agora a lei do amor, só alegria. Então havemos de pecar Por causa disso, de modo algum, pois quem nos chamou, nos predestinou, quem nos libertou, Jesus Cristo. para 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 para. Se com Cristo Sua vida agora está escondida e protegida em amor. Nada pode sua vida derrubar, pois o que venceu na cruz é o Senhor. a lei de Cristo está no teu coração, porque Ele pagou toda a proteção. liberdade Ele te deu para vencer com santidade, alegria e prazer. Alegria e prazer. Para 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 a liberdade dos filhos de Deus é a liberdade que Ele nos deu para seguir em frente, para louvar, engrandecer, enaltecer aquele que pode todas as coisas. O Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra. Muito bem, eu quero convidar você que está aí conosco, envia o seu WhatsApp aí para um vizinho, para um amigo, abençoe a vida do seu vizinho com o Ministério Graça e Intimidade, para que nós possamos, só um pouquinho mais para cá, para que nós possamos, está ótimo, compartilhar de uma forma excepcional as verdades da graça de Deus. Por quê? Porque você vai perceber, talvez você que nos acompanha já tenha percebido durante algum tempo, que há uma necessidade muito grande de abraçar este conhecimento, de se envolver, de mergulhar. O nosso ministério e os demais ministérios são ministérios que não tratam de forma superficial. Como assim, de forma superficial? Eles não jogam para as pessoas trechos bíblicos, versículos bíblicos, ou algum texto, alguma mensagem, sem todo o contexto da história bíblica e também o contexto da história da humanidade, sem mostrar essa visão bem ampla do Deus Todo-Poderoso na vida não só do povo de Israel, naquela aliança, como a extensão ou a extensividade dos ensinamentos, né, da transformação que a nova aliança trouxe, não só na vida daquele Israel das 12 tribos, mas do Israel de Deus, que é toda a terra. A transformação, a modificação que houve com a genuína graça de Deus, que é Cristo em nós, o reino estabelecido.
Naquela época, Paulo dizia, Cristo em nós, a esperança da glória, porque a glória ainda viria. A glória hoje está em nós. A glória está viva. E a glória de Deus habita na sua igreja, no seu povo. Então, eu quero fazer este convite a você nesse momento, a compartilhar desta mensagem maravilhosa, aqui pelo Facebook, aqui pelo YouTube, juntamente conosco, com os seus amigos, com os seus vizinhos. Nós temos um canal no YouTube, e eu quero pedir a você, dê o seu like em toda a mensagem que você assistir, se você gostou, se você está interagindo, se você compreendeu, se você entendeu, está entendendo, porque eu estou crescendo com o conhecimento da graça de Deus, eu não sei tudo, e quando eu partir, eu tenho a convicção que eu partirei sem saber tudo ainda, nós não sabemos tudo e nunca saberemos, a nossa mente nesta terra é limitada, mas Deus vai dando crescimento, a graça de Deus, ela é expansiva, ela não nos engessa, não é uma camisa de força, conforme a religiosidade e a religião colocou nos filhos de Deus. Então, eu quero convidar você a participar conosco. Nós já estamos com 23 minutos de encontro, né? E já louvamos, nós já oramos, nós vamos fazer a leitura inicial, eu quero convidar você a fazer alguns avisos, alguns anúncios, né? E daqui a pouco vamos fazer a leitura inicial. Abra a sua Bíblia comigo aí, no livro de Hebreus, capítulo 1. Deixa eu aberto aí no capítulo 1 de Hebreus. E eu quero fazer alguns convites rápidos, né, a você que está conosco aí. Nós estamos ainda vivendo esse período pandêmico e nós temos nos reunido assim. Nosso encontro de fé cristã, nosso culto racional, hoje está sendo feito na minha residência, transmitido pelas lives, seja aos domingos ou até mesmo durante a semana, quando nós colocamos alguma partícula da graça de Deus para compartilhar, sempre que eu tenho algum tempo, eu posso fazer isso durante a semana, eu faço. E também, às vezes, nos reunimos, como há um tempo atrás, reunimos aqui no centro, né, evangélico, ali no bairro do Cajueiros, com a pastora Sandra, o pastor José Luiz convidou. Em breve estaremos de volta trazendo um novo estudo ali, sobre as etapas da salvação, a salvação eterna. E nós vamos sempre prosseguir assim, até que, ao passar esta pandemia, nós voltemos a nos reunir. Então, quero convidar você, faz parte aqui na cidade de Macaé, no bairro São José do Barreto, no bairro Lagomar, no bairro Aeroporto. Assim que nós nos reunirmos, procure-nos, faça contato conosco. O nosso telefone é o DDD 22 981552308. A minha esposa vai colocar aí, né? Estou eu mesmo aqui digitando, né? 22 é o nosso telefone, 981552308, né? Estou deixando aqui no nosso chat para você, e a nossa gratidão a Deus pela tua presença aqui. No Facebook, a Mônica certamente vai digitar também, vai colocar. Então, um dos convites que eu quero fazer é este, você estar conosco, você participar conosco, assim que nós retornarmos, né, vamos voltar a fazer as reuniões nos lares, até que Deus nos conceda também um espaço. A nossa premissa, irmãos, não é reunir em um espaço físico, nós não temos como premissa que o espaço físico é a igreja. A igreja de Cristo somos nós. A palavra diz que Deus, Jesus deixou bem claro que ele não habita em templo feito por mãos de homens. Haja visto o que aconteceu lá no ano 70, quando o templo de Israel, quando o templo de Jerusalém, quando aquele templo foi derrubado, foi destruído na segunda vinda de Jesus, em uma vinda que ele utilizou o general Tito para destruição, em uma vingança que foi realizada ali no ano 70. Então, eu quero convidar você a fazer parte, a ser partícipe da Igreja de Cristo, que se reúne em Macaé e que hoje se reúne pela internet. Então, se você deseja fazer parte desta família, faça contato conosco. Nossa irmã Luzirene Campos, melhor noite, glória a Deus, irmã Luzirene, um grande abraço, graça e paz. Identifique-se, por gentileza, irmã Luzirene, de onde a irmã é, de qual cidade, a irmã faz parte de alguma comunidade, graça, para que nós possamos também ter ciência dos irmãos que estão participando conosco. E queremos dar graças a Deus,
por esta porta que ele tem aberto, né, pelo YouTube, pelo Facebook, e pedir a você que está entrando, que está nos conhecendo, assista os nossos encontros, as nossas gravações, e dê o seu like para que o YouTube possa projetar, para que nós possamos ter maior projeção, crescer, né, e posteriormente, quem sabe também, ser monetizado e direcionar esta monetização para o Ministério Graça e Intimidade. A nossa visão é o crescimento do ministério, é o crescimento com aquisições de alguns equipamentos que nós precisamos para melhor desenvolvermos este trabalho. Nós temos visto aí Irmão Cristiano França, que já está há mais tempo nessa estrada, tem um estúdio, tem um espaço abençoado, com alguns equipamentos, irmão Messias Souza, irmão Geraldo, e nós estamos ainda desenvolvendo, saindo do estado embrionário, né? Ministério Graça e Intimidade de Macaé. Eu reconheço o ministério embrionário, mas nós confiamos no nosso Deus, porque quem dá o crescimento é Deus. Eu, Marcos Felipe Ferreira, eu não posso fazer além do que a minha parte, né? A revelação, a inspiração, a capacitação, a busca por condições melhores, a busca no estudo, no compartilhar, em buscar pessoas que possam cooperar conosco de maneira melhor. Minha filha tem cooperado, meu filho, que fez a nossa vinheta, né? O Miguel, quando retornar, Miguel estará tocando conosco, ele esteve conosco ali na visita que nós fizemos na comunidade ali com a pastora Sandra. Com certeza, a minha esposa que nos dá apoio, cada um dá um apoio de uma maneira, todos nos apoiam. Então, a nossa gratidão a Deus por este ministério estar crescendo, por nós sabermos que não é a nossa carne, não é a nossa capacidade que faz alguma coisa, mas é a capacidade que vem de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, a minha suficiência vem do Senhor. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, mais uma vez eu vou orientar, capítulo 1 do livro de Hebreus, e dizer que nós promulgamos a genuína vida em graça com abundância do único Deus. Essa foi a chamada que eu fiz ali no Facebook hoje, né, para que você participe conosco. A nossa visão, a nossa compreensão, o nosso entendimento é de compartilhar a genuína vida em graça com abundância do único Deus. Um Deus que naquela época de Paulo disse que ele vos reconciliou. Hoje, com a visão em graça, depois do evento da cruz, depois do ano 70, nós podemos entender que nós já nascemos dentro do concílio. Nós já nascemos reconciliados. Nós já nascemos, já tivemos um novo nascimento. Porque esse novo nascimento não depende de alguém dizer assim, eu aceito, eu confesso. Não. O novo nascimento foi ele quem fez em nós. A minha confissão, os meus lábios, né, a minha atitude, ele apenas reflete aquilo que já está dentro da minha pessoa, aquilo que já está dentro de um filho, de um eleito, de um predestinado, de um escolhido de Deus, no qual foi feito desde antes da fundação do mundo. O nosso espírito, ele foi feito antes que essa terra fosse criada. O homem interior, ele foi criado por Deus muito antes dele criar do barro Adão, dele fazer a alma vivente, ele colocar, né, o fôlego em Adão. Eu já havia sido criado, você já havia sido criado. Então, eu quero refletir com você nesta passagem que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Nós entendemos que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, alguns não entendem, mas nós queremos compartilhar com você. Texto básico, Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Lê comigo você. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Meus amados irmãos,
filhos espirituais do único Deus, eleitos, igreja purificada, igreja sem mancha, sem mácula, igreja limpa, como disse Paulo, imarcessível, ou seja, que não pode murchar. Que não pode murchar. É como um balão, sabe? Aquele balão que você enche e o ar que foi inserido naquele balão é o ar de Deus. Ele não pode murchar, ele não pode estourar. É um balão perfeito. Não é algo feito por mãos humanas. É a igreja santa e irrepreensível do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu e você não fomos feitos igreja de Cristo, não fomos feitos igreja pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa própria designação, por nós termos a capacidade de estabelecer isso. Esse texto tem algo muito interessante. Veja bem. Imaginemos que eu leia esse texto assim. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos meus antepassados, ao meu pai, à minha avó, à minha bisavó, tataravó, etc. E tal. Entretanto, quem leu este texto, ele não se referiu aos meus e aos seus antepassados que nasceram em 1600, em 1700, em 1800, em 1900. Não. Nananina, não. Esse texto que Paulo, o autor, como queira você definir, escreveu, está falando dos antepassados deles, principalmente dos antepassados do povo judeu, do povo hebreu. E o escritor disse assim, e nestes últimos dias, nas lives anteriores, nós abordamos temas aqui voltados à escatologia plena, a escatologia consumada, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar que os últimos dias não tem nada a ver com aquilo que a cultura mundial apregoa. De vez em quando você ouve uma novela, um programa de televisão, alguém falando assim, não, porque isso é no Apocalipse, quando todos os homens terão que levantar da sepultura e prestar contas dos seus atos no dia do juízo final. Ora, a cultura religiosa implantou um pensamento contrário à verdade da história bíblica. Os últimos dias, nos quais o autor aos Hebreus afirma, e ele diz que falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, foram aqueles últimos dias da era Aion, da antiga aliança, porque quando você estuda a Bíblia, você começa a entender que Deus trabalhou com alianças, com pactos, e que a última aliança, né, o pacto da nova aliança, como disse Paulo, né, também no livro aos Hebreus, uma aliança de superiores e maiores e melhores promessas do que as que foram feitas ao povo de Israel, porque essa promessa ela é abrangente, ou essas promessas são abrangentes, não só ao Israel, lá das 12 tribos, como ao Israel de Deus, que unificou aquele Israel depois do ano 70, veja bem, porque a nação de Israel, ela foi dispersa, ela foi desfeita. Em 1945, houve um documento, inclusive por um brasileiro, se não me engano, Graça Aranha, que assinou este documento e deu, né, uma nova diretriz à nação, estabeleceu novamente Israel como nação, no ano de 1945. Então, hoje, as sinagogas que existem, né, a adoração de Israel, do povo judeu, que faz hoje os cultos nas sinagogas, com o solidel, com todos aqueles aparatos, né, com o candelabro, com as suas orações e repetições que eles fazem, que o próprio Jesus falou que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tudo aquilo ali não tem nada a ver com aquele Israel antigo. Tudo aquilo foi finalizado, por isso Paulo falou nos últimos dias. Então, esta carta de Paulo tem o seu contexto bem objetivo àquele povo daquela época, e não a nós no contexto de vida do século XXI. Veja bem, o nosso tema ele diz assim, nossa unidade sem religiosidade. Por quê? Eu, você, aqueles que hoje se consideram crentes em Cristo Jesus, muitos que frequentam a Igreja Católica Apostólica Romana, que durante muitos anos deteve sobre ela, como eu desde a época que eu estudava no ginásio,
ela se considerava a única igreja onde ela dizia, e talvez diga até hoje, que fora de mim não há salvação. Ela se considera como tendo um líder que é o pontífice. O que é o pontífice? É a ponte entre Deus e os homens. Uma grande heresia perante a verdade de Deus, porque não existe. Ele não é, nunca foi e nunca será o pontífice. Por quê? A grande verdade é que Deus já fez separação entre ele e os seus filhos. A grande verdade é que hoje todos os filhos de Deus, todos os eleitos, os predestinados, aqueles que são atraídos e chamados por ele, têm esta liberdade. Por isso a graça e a liberdade nos foram concedidas, para que nós pudéssemos, de uma forma inteligente, de uma forma espiritual, com um entendimento espiritual, não com um entendimento lógico humano, compreender a profundidade, né? Toda essa grandeza, largura, altura, profundidade, ou seja, a dimensão deste conhecimento da graça de Deus, que é abrangente, que vai no âmago, vai na alma, no mais profundo dos filhos de Deus, e arranca lá de dentro aquele Cristo que está lá dentro, e ativa, então, esta verdade, ativa este contexto de sabedoria, este contexto de predestinação, este contexto de amor, este contexto de salvação eterna que está dentro dos filhos de Deus. E aí transforma em algo maravilhoso, que é o conhecimento genuíno do verdadeiro Deus. Então, esta carta de Paulo tem um contexto, um objetivo, como eu vou repetir, como eu falei, aquele povo daquela época e não a nós, no contexto de vida do século XXI. E não aqueles que viveram no século XX, e não aqueles que viveram no século XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, X, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Irmã Sônia Borges está assistindo. Um grande abraço, minha irmã Sônia. Um grande abraço aí, está no Facebook conosco. Graça e paz para você, para a família Borges, Jani, José Borges, Gilson, Lúcia, todos vocês. Valnei, o Ivan, todos vocês, um grande abraço. Graça e paz, minha amiga. Uma semana de vitória para nós, em nome de Jesus, com certeza. E este contexto que Paulo colocou ali, ele era um contexto específico para aquele povo. Infelizmente, a religião, ela suga, ela retira, ela faz uma aplicação das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, aos dias de hoje, quer obrigar e quer transformar em uma doutrina que não tem nada a ver com a graça de Deus e fazer com que o povo de Deus, ao invés de viver a unidade espiritual com ele, viva a religiosidade das denominações evangélicas. Então, a aplicação da Bíblia, em termos de tradição e doutrina contemporânea das cartas de Pedro e muito das cartas de Paulo também, que dizem respeito à cultura religiosa e civil judaica, depois do ano 70 do primeiro século, tem sido ministrada de forma equivocada e religiosamente às diversas denominações que se dizem cristãs. E o povo que se envolve não busca informação histórica e coerente a respeito da vida com Deus. Há uma estranheza da parte de muitos quando hoje a graça de Deus é difundida, porque nós não somos futuristas. Muitos estranham que nós não sejamos futuristas como eram os apóstolos da antiguidade, pois os acontecimentos divulgados por tais apóstolos já aconteceram. Então é necessário... Deixa eu tomar um ali no meu chá. Resseca a garganta. É necessário que se tenha a consciência de que, quando você pega a Bíblia, quando eu e você pegamos este livro, esta Bíblia, né, que é um conjunto de livros para ler, é preciso com que eu e você entendamos que há um contexto, há uma hermenêutica, sim, né, que é hermenêutica é a ciência que trata da interpretação dos textos, somente dos textos bíblicos. Há um contexto interpretativo do contexto do período em que se vivia, da cultura em que se vivia, do povo para o qual se falava, do povo para o qual se ministrava esses conhecimentos que estão registrados aqui nesse livro. Como eu tenho falado em outras lives, é um livro que foi escrito para o povo
lá do Oriente, não para nós. A Bíblia não foi escrita para nós, de certa forma. O que eu e você podemos retirar da Bíblia? Os ensinamentos éticos e morais, com certeza. Criar doutrinas humanas, isso é heresia, como criaram doutrinas, criaram a ceia e transformaram em Santa Ceia, fizeram uma caricatura da Páscoa judaica e transformaram numa ceia que não existe. Interpretaram de forma equivocada e criaram a Eucaristia na Igreja Católica, quando Martinho Lutero começou a reforma, transformaram depois na ceia, uns chamam de Santa Ceia e fizeram uma mistureba, uma confusão que não está na Bíblia. Então, as pessoas têm uma estranheza, uma certa estranheza quando nós pregamos. Por quê? Porque a nós, meus irmãos, não nos foi ensinado a mergulhar fundo, a estudar, a ler a história, a conhecer. Quando você estuda os pais da igreja, quando você estuda Flávio José, não só aqueles pais, Eusébio, né, os que foram depois do terceiro ano, de 300 e pouco, não, os pais anteriores também, os padres que são considerados pais da igreja, quando você começa a estudar, você começa a ver que muito do que foi inserido no contexto religioso estava, de certa forma, obscurecido, porque o entendimento que eles tinham, o entendimento que eles possuíam, era um entendimento voltado e focado para a estrutura do povo judeu, para a estrutura cultural daquele povo judeu, não tinha nada a ver com o dia de hoje. Deixa eu trazer algo muito importante para nós, quando nós muitas vezes pregamos e falamos aqui, muitas pessoas dizem assim, mas vocês são formadores de opiniões, e vocês estão formando uma opinião herege, e vocês estão nos induzindo ao erro, de modo nenhum, negativo. Todo professor, todo formador de opinião, eu, quando comecei a estudar, eu aprendi muito com meus professores. Professor de português, de geografia, de história, mas você sabe, de cada mente, de cada ser humano, de cada um para o outro, né? Eu, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, cada um tem uma forma de absorver o entendimento, o aprendizado. E todo professor e formador de opinião, ele vai ministrar um entendimento, e o discernimento vem a cada um de nós, e nós vamos praticar com o passar dos anos, e todos nós vamos escolher a nossa profissão, vamos escolher o nosso estilo de vida, mas nenhum professor, ele induz diretamente, ele te obriga a seguir aquilo que ele está fazendo, mas a religião fez isso. A religião incutiu doutrinas, e as pessoas, de certa forma, elas absorveram essas opiniões, porque elas começaram a entender, elas não pegaram os ensinamentos e foram mergulhar, e foram pesquisar, e foram dissecar aquilo ali, como hoje muitos de nós temos feito, e aí absorveram a formação de opinião religiosa, né, pela obrigatoriedade, pelo medo, pela imposição. Sim, porque eu vivi dentro disso. Havia uma imposição, se você não fizer, Deus vai pesar a mão, porque senão o gafanhoto vai tirar. E isto fizeram com a Santa Ceia, entre aspas, com o dízimo, com a obrigatoriedade de frequentar os cultos, porque os cofres deles tinham que estar cheios. Era domingo, era terça, quarta, quinta, sexta, as pessoas deixavam as suas famílias e frequentavam mais os templos para encher os cofres dos grandes líderes. E eu digo isso, o pastor Tavares está de testemunha, e muitos outros. As grandes denominações que foram formadas, os grandes líderes estão enriquecidos financeiramente, enquanto a maioria dos abençoados, daqueles que frequentavam, ganham salários mínimos, 2 salários, 3 salários, e muitas vezes ainda jogam na cara dessas pessoas, vocês estão em terceiro, porque falharam no dízimo, porque não deram dízimo por 1 ano, por 2 anos, por 1 mês. E então, as pessoas, por não mergulharem, por não pesquisarem, não buscarem, engolem qualquer alimento que se manda para ela. E formação de opinião não é assim. Você pode ouvir a opinião com relação a um partido político, a uma denominação, a um ensinamento, mas você tem que pesquisar, você tem que buscar e tem que tirar as suas conclusões. Então, os professores que nos ensinaram, que nos ensinam, e as nossas escolhas devem ser feitas de formas inteligentes. E até a tua profissão, aquilo que você escolhe, você deve aplicar, deve crescer e desenvolver de forma inteligente. Você é o responsável pela tua vida nessa terra. O teu destino está nas tuas mãos, sim.
Quando falamos de predestinação, nós não estamos falando que Deus vai te conduzir como um bonequinho. Não. Muitas pessoas confundem. A predestinação de Deus foi concernente à salvação, à nossa filiação. Ele escreveu uma forma de dizer, porque não tem caneta no céu, né? Ele escreveu antes da fundação do mundo o teu nome, o meu nome, lá no livro da vida. E ele escreveu. E ele, não é que ele sabia que um dia você ia, não, a presciência de Deus. Ó, se eu entrar nessa de crer na presciência, então o entendimento de que Deus é soberano é mentiroso. Cai por terra a verdade de que só ele é onipotente, onipresente e onisciente. As verdades que ele deixou relatadas, até mesmo no livro de Romanos, e quando nós entendemos, porque a própria história do povo de Israel mostra isso, que lá em Faraó, ele conduziu o Faraó a rejeitar a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, e foi até a 10ª praga, foi ele quem endureceu, segundo o entendimento e a revelação que nós temos, todos nós podemos ler e entender e confrontar com a história do povo de Israel. E é uma realidade. O poderio do nosso Deus é tão grande que ele nos predestinou em amor para sermos filhos. Mas ele nos dá a capacidade, ele nos dá a condição de, nesta terra, nós fazermos o nosso destino, nós desenvolvermos. E você pode optar, nesse momento, você pode opte por deixar a religião, por deixar a denominação, por deixar de abraçar a frequência constante a um tempo onde você vai 3, 4, 5, 6 vezes e você coloca muitas vezes o seu dinheiro suado na expectativa de ter um retorno e você não tem. Nós, do Ministério Graça e Intimidade, nós entendemos sim que a participação financeira daqueles que participam do Ministério é importante, mas de que forma? De forma generosa. Paulo, lá em 2 Coríntios 9, 7, ele diz que cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração. Paulo, o apóstolo, é bem claro. Existe uma questão de generosidade, é algo de foro íntimo. Não é obrigatório. Aliás, diga-se de passagem, nesta nova aliança, tudo que eu e você fazemos para Deus é algo de foro íntimo. É algo de amor, é algo que vem do fundo do coração. Às vezes a minha filha, como domingo passado, ela falou, pai, eu não vou poder estar presente, eu estarei trabalhando. Claro, nós pagamos a nossa conta e ganhamos o nosso pão com o nosso trabalho. E eu não posso condenar a minha filha e criticar, filha. Quando você puder, você faça bem, porque eu sei que você faz de coração. Aquilo que você faz de coração, não é o pastor que vai te recompensar, não. É Deus que vai te recompensar. E se você também não faz, você também já colhe recompensa. Porque muitas vezes, quando nós deixamos de fazer algo para Deus com amor, nós mesmos ficamos tristes, nos entristecemos. Isso é uma realidade. Então, a nossa pregação tem base na escatologia consumada, onde a compreensão dos filhos de Deus já está completa com o entendimento hermenêutico de contextualização, sabendo que a unidade de Deus com seus filhos já é fato. Já é fato. A unidade de Deus com você e comigo é um fato. A realidade de que a aplicação do evento cruz já se completou. O que é, pastor, o evento cruz? O que é o evento cruz? Não é o sobrenome de alguém que é cruz, não. O evento da cruz foi todo aquele processo que foi elaborado por Deus e que Jesus morreu e que ressuscitou e que depois ele veio e se mostrou aos discípulos, né, a marca dos cravos, e que ele foi assunto aos céus, e que no ano 70 ele voltou, a promessa que foi feita, que ele falou em Mateus 24, muitos dos que estão aqui me virão. Eu quero perguntar a você, será que ainda existe alguém vivo daquela época de Jesus Cristo? Tem algum centurião que crucificou ele ali vivo? Tem algum discípulo que ele disse, o discípulo que João estaria vivo quando ele voltasse? Tem alguém vivo daquela época? Eu quero que os grandes pregadores, que de repente dizem que nós somos hereges, né? Pegue capítulo 24 de Mateus, as palavras de Jesus, e Lucas 16 e outras passagens que também falam de Jesus no dia da sua carne, e verifique o que Jesus falou, se ainda existe alguém vivo que o veria na sua vinda. Porque Jesus voltou, mas não tem ninguém vivo. Muitos anos se passaram depois da sua vida. E tem gente que está esperando e vai continuar esperando. Tem gente que morreu esperando Jesus voltar. Teve gente que até disse que ele voltaria em determinada data, foi para um determinado monte, ficou lá e ele não veio. Está chupando o dedo até hoje, vai continuar chupando o dedo. Por quê?
Porque a religião, a falsa religiosidade implantou doutrinas hereges. Desde a Igreja Católica Apostólica Romana até as igrejas protestantes, que surgiram lá quando Martinho Lutero promulgou as suas 99 teses. Então, a bênção que repercute a todas as nações foi originalmente destinada apenas ao povo de Israel, somente a esse povo. Vai lá no Salmo 147, 19 comigo, que diz assim, ele revela, essa aqui, Peter, ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Se aqui tivesse escrito assim, ele revela a sua palavra a Barack Obama, a Jair Bolsonaro e os seus decretos aos Estados Unidos, ao Brasil, à Inglaterra, à Dinamarca, ao Japão, poderia crer. Esta palavra do salmista diz que ele revelou os seus decretos e ordenanças a Israel. Que decretos e ordenanças foram estes? Você vai ver que todo este contexto aqui está falando das leis de Moisés. E até mesmo do que veio antes da lei, em Abraão. A circuncisão. Eu não vejo hoje nenhum pastor dizer assim, olha, na nossa comunidade, toda criança que nascer ao 8º dia, traga a mim que eu vou circuncidar o prepúcio, né, do órgão sexual, da genitália masculina, eu vou circuncidar como simbologia de limpeza diante de Deus. Eu não vejo. Nenhum pastor faz isso e não vai fazer. Mas os que não fazem isso, cobram dízimo. Os que não fazem isso, querem cumprir o sábado, guardar o sábado. Então você veja que há um contexto ridículo, com todo respeito, e inconsequente, incoerente das religiões, em mesclar o judaísmo à nova aliança, que não tem nada a ver. Uma necessidade de quem fala da graça, o verdadeiro evangelho, é a desconstrução do sistema religioso que nos foi imposto. Talvez você diga assim, Marcos Felipe, você, Cristiano França, Geraldo Moraes, José Luiz, Messias Souza, e outros mais, estão desconstruindo, estão falando contra. Sim, há uma necessidade muito grande de fazer essa desconstrução. O próprio Jesus, nos dias da sua carne, fez essa desconstrução, quase que não sai. O próprio Jesus, nos dias da sua carne, fez essa desconstrução do sistema judaizante religioso. Lembra quando Jesus falou raça de víboras? Que saiu com a Zorrag, né, com um chicote lá, chicoteando no templo, expulsando eles. A igreja não tem que estar envolvida com as cerimônias ou crenças futurísticas que eram pertinentes àquele período do Antigo Pacto, ao período do Antigo Pacto, do Pacto da Aliança Mosaica. Paulo teve um raciocínio brilhante, né, sobre a destruição de fortalezas, e esse raciocínio de Paulo nos inspira a manter esta mesma diretriz. Vá lá comigo em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E é isso que nós fazemos no MGI Macaé. E como eu disse a vocês, né, a nossa visão de igreja não é estar envolvida nesse tipo de cerimônias. Hoje, na Nova Aliança, há uma intimidade legítima entre Deus e os seus filhos. A mesma que o primeiro homem tinha com Deus. Porque Paulo falou claramente, ele nos reconciliou. A reconciliação foi feita. E quem nasceu depois da cruz, depois do ano 70, já nasceu com essa intimidade. Hoje eu e você podemos chegar e falar assim, pai, lembra quando Paulo usou a expressão Abba? Ele não usou Abba pai. Abba, vírgula, pai. Depois da vírgula, a palavra pai explica que Abba quer dizer pai. Tem gente que fica dizendo, Abba pai, Abba, não é Abba pai, pai, não é meu pai, pai. É Abba. Abba quer dizer pai. Então ele usou essa expressão, Abba, ou então que quer dizer paizinho, pai querido.
E hoje eu e você temos essa autoridade. Eu não preciso pedir a Maria, até porque Maria está morta. Maria foi morta, enterrada, nem os ossos sobraram. Pedir a qualquer santo, isso tudo é mentira, balela, heresia. Nenhum santo pode interceder. Tem gente que bota um cavalo do Jorge, coitado. Né? Não é do meu irmão Jorge Otávio, não. Que também foi homenagem a Jorge. Na época que nasceu, meu pai homenageou. Meu pai era devoto de São Jorge, né? Na Umbanda. Meu pai era devoto de algum na Umbanda, de São Jorge, na Igreja Católica. E depois converteu-se, né, na Igreja Batista e depois foi para uma Igreja Pentecostal. E aí, quando você vê, às vezes, a pessoa com uma imagem de Jorge no cavalo, alguma outra imagem, eu respeito, eu tenho temor, eu respeito, mas me dá uma pena tão grande. Conforme diz a palavra, a mesma madeira, a mesma coisa que você queima para cozinhar um alimento, você constrói uma imagem sem vida, morta, e fica perante ela pedindo, como se ela fizesse. Sabe, muitas vezes a misericórdia de Deus é tão grande, aquela pessoa que está pedindo, eu e você não sabemos, mas é um eleito, é um predestinado, é um filho. E Deus atende aquela pessoa por causa da sua bondade e da sua misericórdia. Não é aquela imagem que intercedeu. Nem um papa, nem apóstolo, nem profeta, nenhum de nós intercedemos. Ah, então você está dizendo que não precisa orar. Não é isso. Quando nós ajudamos alguém em oração, quando nós oramos, nós estamos ajudando aquela pessoa, intercedendo para que aquela pessoa ela possa se colocar na posição e algo de Deus possa se manifestar na vida dela. Podemos interceder? Sim, porque o Espírito de Deus habita em nós. Não há um intercessor, nem o Papa, e nenhum santo da Igreja Católica, e nenhum pastor pentecostal, evangélico, ele é capaz de interceder única e exclusivamente por você. A mesma autoridade que eu tenho, você tem diante de Deus. Talvez eu tenha uma característica diferente de compartilhar, de explicar, de trocar uma ideia, de colocar a minha cara a tapa, de poder fazer, enfim. A cada um Deus deu uma vocação. Mas a característica unificada que Deus nos deu, a nossa unidade é esta. Eu e você, perdão, eu e você temos a mesma unidade diante de Deus, a mesma capacidade. Então, hoje, esta manifestação de Deus, ela é única em cada filho. Nós podemos nos reunir, sim, em locais físicos, mas a verdade é que a premissa não é o local físico, porque a nossa unidade, ela é sem religiosidade. A nossa unidade é com Deus, como diz lá em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Lógico que aquele contexto estava falando de uma outra situação, mas se você entender a colocação desta passagem, mostra claramente que quem se une ao Senhor é um espírito com ele, há uma unidade. Houve uma mediação que foi realizada primeiro com o judeu e repercutiu aos demais povos, a todos nós, que o escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo, lá em Hebreus 8, 6 e 7, deixou bem claro desta mediação. Nós já estamos chegando aos 5 minutos finais. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, né, fosse tranchã, como diz a gira, essa aliança é 10, é 1000, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, aquela mediação que ele fez, esta nova aliança, trouxe para nós algo maravilhoso, algo que eu e você, de vez em quando nós estávamos reunidos ali, eu falava para o irmão Walter, a irmã Isabel, ó, é repouso, é descanso em Deus. Não precisa mais fogueira santa, nada disso. É repouso. E a nossa paz foi por meio de um único, ouça bem o que nós compartilhamos da verdade de Deus. Um único que teve a capacidade. Eu e você não temos a capacidade de fazer esta paz, mas ele teve. A nossa paz vem dele. E não há mais a ira de Deus. Não há mais a ira de Deus. Deus não se ira mais com seus filhos. Romanos 5, dos 6 e 7 ao 7, diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador
é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra aliança. Eleito de Deus, abençoado. O momento que nós temos nesta homilia, nesta mensagem, é para nós refletirmos no que todo o contexto, não só da Bíblia, mas o contexto histórico nos mostra. De que a nova aliança, a aliança que Deus fez, ela é verdadeiramente superior. Ela não é uma aliança humana, ela não é como esta aliança de ouro, que é um metal mais precioso, né? Até então era o mais precioso, talvez tenham descoberto outro mais precioso, que tem uma simbologia maravilhosa, não tem início, não tem fim, ela é uma aliança que liga, que traz uma simbologia de algo que no dia a dia nós temos que viver, uma unidade. Esta aliança que ele fez, ela é espiritual. O próprio Jesus falou, o meu reino, ele não é comida nem bebida, é um reino espiritual. E ele está aonde? Aonde? Em templos feitos por mãos de homens. E ele está em cerimoniais que vocês têm que fazer e guardar eternamente. E ele está em uma ceia, ele está em um óleo. Não. O meu reino está dentro de vós. A capacidade que nós temos, a força que nós temos, a unidade que nós temos, vem de Deus e está em você, está em mim. Nós temos tudo o que precisamos. Nós temos acesso direto ao Senhor Deus. Acesso direto ao Senhor Deus. Creia. Acredite. Acredite que nós temos acesso direto ao Senhor. Eu quero convidar a você, nesse momento, a adorar e a orar juntamente comigo. Orar para que eu e você possamos cada dia mais nos inclinarmos para dentro dessa vontade de Deus. Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Conforme disse o apóstolo Paulo aos Romanos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E que nosso culto seja um culto racional, seja feito com a razão, ou seja, com entendimento, com conhecimento, com atitude de louvor, atitude de ação de graças. Tendo ações, agradecendo a Deus, pesquisando, lendo, fazendo com que as tuas verdades se manifestem na nossa mente e no nosso coração. Ativando a mente de Cristo que está dentro de nós. Pelo poder que existe em nós, pelo poder da palavra, Deus, que está em cada um de nós, em cada um dos seus filhos. Assim como esta música maravilhosa deste piano soa aos nossos ouvidos, Pai. E assim como a música tem um poder tremendo de nos dar vitalidade, de nos dar forças, muitas vezes, para nós vencermos. Quantas vezes nós ouvimos algumas músicas que, na nossa juventude, na nossa adolescência, na nossa maturidade, na passagem de juventude para a maturidade, idade madura, nos trouxe bons pensamentos e nos dá força, nos revitaliza. Assim é a música que vem do teu coração para nós, Pai. Como um cheiro suave, Pai. Como algo agradável que vem de ti, inunda as nossas mentes, os nossos corações. E que não está em templos feitos por mão de homens, Pai. Mas está dentro de nós. Está dentro desta pessoa que está me ouvindo nesse momento. Da irmã Isabel, da irmã Sônia, da Rafaela, da Mônica, da Tamires, do Miguel, daqueles que vão nos ouvir, do Joaquim, do Manuel, do Pedro, do João. A tua palavra, Pai, é o verdadeiro evangelho, o qual nós dependemos para viver. Continua falando aos nossos corações, para a glória do teu nome, ó Deus, que este poder que já invadiu as nossas vidas
se multiplique na mente e nos corações. Na mente e nos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Fica aqui o meu convite a você, para que na próxima semana esteja conosco. Como eu falei semana passada, caso nós tenhamos tempo durante a semana, nós vamos fazer algumas chamadas curtas com partículas da graça de Deus, falando mais sobre esta unidade que eu e você temos com Deus, fortalecendo estes laços, declarando sobre a tua vida e sobre a minha vida, que o Deus Todo-Poderoso já te capacitou, já me capacitou para crescer, para superar, para vencer. Ainda que Ele me chame, ainda que meu corpo tombe amanhã, ou depois, ou no próximo mês, ou no final do ano, ou no próximo ano, mas enquanto houver vida nesta terra, enquanto eu estiver aqui, que eu tenha consciência desta capacidade que Ele me deu. Sabe, quando nós estamos falando aqui, muitas vezes eu estou falando e eu estou pensando, Deus, aquilo que eu dirijo para os meus ouvintes, para os nossos ouvintes, eu também dirijo a minha vida. Eu busco a cada semana esta força dentro do meu coração, dentro da minha vida, para vencer os desafios diários, para vencer as lutas diárias, para vislumbrar algo maior no meu futuro. Porque enquanto houver vida, o futuro está sendo plantado. Boa semana para você. Compartilhe os nossos vídeos. Acesse os nossos vídeos. Dê o seu like. Nos ajude com o seu like. E se você puder, contribua também conosco com as suas orações e com as vossas ofertas. Oferta de coração. Não importa se você vai ofertar 1, 2, 3, 5, 10, o valor que você sentir no coração. Faça contato conosco. Hoje é muito fácil ofertar e cooperar com os ministérios, para que nós possamos crescer, ter outros equipamentos que facilitem a nossa transmissão e nos dê condições de transmitir melhor. Desejo a você uma semana próspera, uma semana abençoada, uma semana riquíssima dos insights da graça de Deus. Na tua vida, da tua família, dos teus filhos, de toda a tua casa, para a glória do nosso Deus. Beijo do pastor Baixinho. Deus é contigo e o Espírito de Deus habita em nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus.